Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula 5B de Programação Aplicada para Automação. A aula 5A foi apenas uma tarefa lúdica que nós passamos para vocês. Agora, a aula 5B, vamos entrar um pouco na teoria do que é repetições. Vamos lá? Vamos ver? Bom, as estruturas de repetição são algo muito importante na programação. Até já comentei com vocês em outras aulas que, para mim, na minha opinião, tem 4 pernas de uma mesa que representam as coisas mais importantes na programação básica, sendo algoritmo lógico, variáveis, estruturas condicionais e repetição. Então, repetição realmente é muito importante. Então, vamos começar a ver na parte mais teórica aqui, na aula número 6, então a gente vai ver a parte mais prática, mas teoricamente como é que funcionam as repetições, ok? Então a gente vai fazer aqui uma apresentação rápida para vocês entenderem um pouquinho. Então é o seguinte, apenas lembrando, né, o que a gente já comentou aqui agora, nós vimos uma atividade lúdica que nós fizemos na aula 5A, que ajudou a gente a repassar conceitos de programação, mas principalmente fez a gente entender um pouco de repetição, porque nesse exemplo que vocês trabalharam na aula lúdica, vocês tiveram que fazer repetições de uma forma meio velada, não exatamente como código, mas o conceito deu uma fixada na cabeça. Aí, a estrutura de repetição, nós vamos ver agora, então, a estrutura, como implementar ela numa linguagem de programação, certo? Então, o que é repetição exatamente? O que nós conseguimos entender através do exercício lúdico que nós fizemos anteriormente e do que a gente já tem de conceito aí? Bom, na programação, como eu já disse, a repetição é um dos pilares. Seria impossível executar certos algoritmos se nós não tivéssemos a estrutura de repetição. Por que dizemos isso? Porque alguns programas, eles repetem certos trechos do algoritmo. Então, resumidamente, uma repetição é uma repetição que permite uma instrução ou mais instruções, um grupo de instruções ou até mesmo um algoritmo completo repetir. Se eu não tivesse essa estrutura, eu teria que programar até as repetições, ou seja, se eu quero que 5 vezes aconteça a mesma coisa, eu teria que programar 5 vezes a mesma coisa. Mas isso não faz sentido, porque a gente pode resumir com a estrutura de repetição. Aqui tem alguns exemplos. Pense num programa em que os dados de entrada, os dados são números, ou seja, com base nesse número eu quero calcular, o dado de entrada é um número, e com base nesse número eu quero calcular os próximos 100 números depois dele. Como é que eu faria isso? Talvez você pegaria esse número e começaria a calcular mais um. Aí depois você pega esse número e calcula mais um. Depois você pega esse outro número e calcula mais um. E assim por diante. Percebeu que é o mesmo procedimento? Eu vou fazer então um código que vai repetir 100 vezes, 100 linhas, com o mesmo procedimento? Não parece muito lógico, não é verdade? Então a estrutura de repetição vem para fazer isso. Espera aí, eu vou repetir a mesma ação 100 vezes. Então eu faço ela uma vez só e peço para ele repetir 100 vezes. Então ele vai fazer 100 vezes a mesma tarefa. Então isso é um dos motivos de a gente usar a repetição. Mas não é só isso. Pense num outro processo aqui, um programa. Aqui está comentando, né, que o processo seria sempre o mesmo. Em vez de o programador digitar 100 vezes, ele usa uma repetição. Mas pense numa outra coisa, mais difícil ainda de resolver. E se o programa, por exemplo, exigir de um usuário uma senha? E o usuário pode errar essa senha, né? Embora alguns programas talvez limitem a quantidade de vezes que o usuário pode errar uma senha, eu posso não colocar esse limite. Então o usuário poderá errar a senha quantas vezes ele quiser. Até quando então esse programa vai rodar? Quantas vezes ele vai repetir o procedimento de pedir a senha? O que acontece é que nós não sabemos. Não tem uma quantidade definida. Porque a pessoa pode errar na primeira, errar na segunda, errar na terceira, errar na quarta, errar na quinta, ou acertar na primeira, ou acertar na segunda, ou acertar na terceira.
Então, para esse tipo de situação, não há como programar no código para repetir 3 vezes, sendo que ele pode errar 5 vezes. Então, entendeu? Não tem escalabilidade, não há como fazer isso. Só existe um jeito de fazer isso, com uma estrutura de repetição, onde uma condicional vai permitir que o código se repita. Então, essa é uma outra situação em que estruturas e repetições são necessárias. Então, como ele vai rodar X vezes, encomendo X vezes, que dá errado ali, erro de digitação. Nesse caso, não teria como saber quantas vezes o usuário vai errar e colocar um erro quantas vezes, né? Enfim. Outro detalhe aqui que eu gostaria de comentar com vocês é que na automação, ainda mais a repetição é necessária. Por quê? Porque imagine que você tem um movimento de uma esteira que é repetitivo, um braço mecânico, robótico, que também faz um movimento sempre igual. Por exemplo, aqui ele pega uma peça e coloca aqui, pega uma peça e coloca aqui, pega uma peça. Isso tudo é um algoritmo e ele se repete inúmeras vezes ou X vezes. Então eu preciso, ao invés de programar tudo um monte de vezes, eu preciso programar uma vez só, criar um algoritmo e pedir para que ele se repita. Então isso se chama laço de repetição. Ele vai entrar num laço. Uma outra situação, um robô que caminha, ele precisa repetir um algoritmo de dar um passo. Um passo com C cedilha não, passo. Um passo no robô, desculpa o erro aqui de grafia, passo é com 2 S. Um passo significa um passo, mas uma caminhada significa N passos. Ou seja, eu preciso colocar uma repetição que pode também repetir até ele encontrar um obstáculo, que é uma outra situação. Muito bem, então essa foi a teoria básica da repetição. Tem mais coisas aqui, tá? Mas a gente está sendo básico. A semana que vem não, na aula número 6 a gente incrementa um pouquinho mais. Mas vamos aprender aqui uma estrutura usada na linguagem C# e em muitas outras linguagens, como Java, PHP, C++, C e assim por diante, JavaScript. A estrutura se chama while, que significa enquanto em português. Então, nesta aula vamos aprender a estrutura, uma das mais utilizadas em muitas linguagens, não é a única, apenas é a primeira, while. Então, se escreve assim, que significa enquanto. Então você começa a imaginar, enquanto alguma coisa acontecer, vai repetir alguma coisa. Ou repita enquanto alguma coisa acontecer. Então ela se escreve dessa maneira, while, e dentro do parênteses vai uma expressão lógica que a gente já aprendeu o que é. É alguma coisa que tem que dar resultado verdadeiro e falso. Então a ideia é, enquanto alguma coisa for verdadeira, então eu abro um bloco e a instrução que vai dentro do bloco, ela deve ser repetida. Uma instrução, 2, 10, 500, ou um algoritmo completo como se fosse um programa aí dentro. Vai repetir quantas vezes? Enquanto essa expressão for verdadeira. Quando ela se tornar falsa, ele termina. Então isso, dependendo da expressão, pode rodar inúmeras vezes, ou uma vez, ou 2 vezes, ou nenhuma vez até, dependendo da expressão que eu coloco aqui. Algumas observações. Esse tipo de estrutura, embora é simples até a princípio, é muito fácil de errar. Por quê? Porque você pode criar, quer dizer, tudo que você quer que repita tem que estar dentro do bloco. Então às vezes confunde alguma coisa que você acaba colocando dentro do bloco, algo que não era para repetir e acaba repetindo. Por exemplo, uma parada de tela, alguma coisa assim. Então você tem que prestar bastante atenção no que você vai colocar dentro dos blocos, que é realmente o necessário para que se repita. E se alguma coisa você quer que apareça uma única vez, não deve estar dentro de um bloco de repetição. Outra coisa, a expressão lógica que define que enquanto ela for verdadeira, o bloco deve se repetir. Essa expressão lógica, se ela não for bem montada, pode criar um erro grave, que é chamado de repetição infinita ou looping infinito. Como assim? Então, veja só, é interessante isso daqui. Veja, não existe uma condição para que, se ela for verdadeira,
a repetição continue? Se você criar uma condição que sempre vai ser verdadeira, por exemplo, enquanto 1 for 1, faça tal coisa. Quantas vezes eu repetir? Infinitamente, porque 1 sempre vai ser 1. Então a condição que você criar, ela precisa ser verdadeira por algum tempo, mas ela precisa se tornar falsa em algum momento para que o laço de repetição finalize. Então você tem que pensar muito bem aqui, porque erros de lógica que causam loopings infinitos é muito comum. Uma regra que pode ajudar aqui, para que não haja erros, é que a expressão usada no while tenha alguma instrução dentro dos blocos que permite que em algum momento a expressão se torne falsa. Se você notar que dentro do bloco não tem nada que vai tornar a regrinha, a condicional, falsa, então isso com certeza vai gerar uma repetição infinita, porque uma vez dentro do bloco ele só sai se a condicional se tornar falsa. Então é isso que você deve pensar bem. Então esta condição ou esta instrução que pode alterar de verdadeiro para falso a condicional tem que estar dentro da repetição. Outra coisa que pode acontecer é criar uma expressão que já inicia falsa. E aí o que acontece? Nunca executa. Mas isso não necessariamente é um erro. Isso pode ser uma opção, porque pode ser que eu crie uma situação onde eu não quero que repita nenhuma vez mesmo. Só quero que repita se uma determinada condição estiver sendo atingida. Por exemplo, um sensor estiver sendo lido, estiver ligado, algo assim. Então, nesse caso, o laço nunca seria executado se ele chegar num lugar onde ele precisa executar um laço em que um sensor tem que estar ligado, e se ele estiver desligado, nunca vai repetir mesmo. Então, faz parte do processo. Bom, exemplo. Veja esse exemplo. Veja se dá para entender. Então, nós temos aqui... Veja esse exemplo. Então, vou pegar uma canetinha aqui. Aqui começa... Aqui começa, então, o meu programa, na função main. Crio uma variável A recebe 0. Pense bem nisso. Então, a pergunta é, o que vai definir se vai haver uma repetição é enquanto A for menor que 10. Aí eu pergunto, na primeira vez que ele chega aqui, A é menor que 10? Com certeza, porque A vale 0. 0 é menor que 10. Então, se isso for verdadeiro, ele entra e executa o que está aqui dentro. Eu coloquei só uma expressão para ficar mais simples. A expressão é a variável vale A. Quanto vale A? 0. Então ele vai escrever 0 ele vai escrever a variável vale 0 na tela. Bom, quando chegar aqui, acabou o laço. Então ele não vai para a linha seguinte, ele volta aqui. Ele volta aqui e faz novamente o teste. Aí o teste é o mesmo. A é menor que 10? Quanto vale A? Você percebeu que A continua valendo 0? Então, isto continua verdadeiro. Então, ele vai novamente entrar e escrever a variável vale 0. Quantas vezes isso vai acontecer? Infinitas vezes, porque em nenhum momento, olha o que está escrito aqui, contém um erro fatal, que é um loop infinito. Porque em nenhum momento a variável que vale 0 muda de valor. Então isso faz com que A menor que 10 seja sempre verdadeiro, porque A sempre vai ser 0. Então esse é um erro grave. Agora, veja esse exemplo. Aqui já consertamos o erro, porque é o mesmo algoritmo, só que nesta linha, aqui está o segredinho. O que está acontecendo aqui? Depois que eu mostrei na tela que A vale 0, eu incremento mais 1 ao valor da variável. Ele se torna então 1. Mas eu já escrevi que ele vale 0. Depois é que ele se torna 1. Aí acaba a repetição e ele volta para perguntar aqui. Quando isso acontecer pela segunda vez, porque a primeira vez vale 0, o A já não vale mais 0, vale 1. Aí a pergunta é, 1 é menor que 10? A resposta é sim. Então ele entra na repetição. E aí ele escreve, a variável vale 1. Só que depois disso, ele incrementa mais 1. Então a variável passa a valer 2 e o processo repete. 2 é menor que 10? Sim. Então ele escreve, a variável vale 2. Passa para 3. 3 é menor que 10? 4 é menor que 10? 5 é menor que 10? 6 é menor que 10? 7, 8, 9.
Power off. Opa. 10 é menor que 10? Ah, essa pergunta é interessante. Então veja, nessa repetição terá um início e um fim, porque a variável está sendo incrementada a cada laço de repetição. Vai chegar um momento em que A irá valer 10. Então quando isso acontecer, a pergunta vai ser: A é menor que 10? Ou seja, 10 é menor que 10? A resposta a essa pergunta é falso. Então o laço se encerra. É isso que vai acontecer. Então esse código ele vai funcionar e ele vai escrever na tela: a variável vale 1, ou melhor dizendo, a variável vale 0, a variável vale 1, a variável vale 2, até chegar no 9. Ou melhor dizendo, isso, até chegar no 9. Por quê? Quando ele virar 10, o laço não permite que ele continue. Então quando isso acontecer, ele vai dar falso aqui, ó. 10 é menor que 10? Não, falso. Aí ele imediatamente pula para essa linha. Então essa linha é o falso e essa aqui é o verdadeiro. Certo? Então é assim que funciona o laço de repetição while. A gente precisa treinar para aprender um pouquinho mais. Veja que esse código que eu apresentei para vocês agora aqui, ele pode, para vocês que estão aprendendo a programar, se tornar um padrão, porque nesse jeito que eu montei aqui, eu posso usar para qualquer coisa que eu quero repetir N vezes. Se eu souber quantas vezes nós queremos repetir o algoritmo, eu posso seguir esse mesmo algoritmo. O que vai mudar então? Opa, o que mudaria? Mudaria esse valor aqui, ó. Então esse algoritmo repete 10 vezes, porque ele vai de 0 a 9. Mas se eu quiser que ele repita 20, eu mudo o valor aqui para 20. Se eu quiser que ele repita 35, eu mudo esse valor para 35 e vai acontecer 35 vezes aqui. Ou melhor, não é esse código, tá? É esse aqui. Porque esse aqui tem um A++ aqui, tá? Então, preste bem atenção nesse código, porque ele pode sim ser usado como padrão para qualquer programa que você quiser fazer que repita N vezes alguma coisa, tá? Guarde bem isso. O que vai trocar é o valor que está aqui e as instruções, que aqui só tem uma, eu posso colocar 2, 3, 4, 10. Certo? No entanto, se o algoritmo não tem uma quantidade de vezes que irá executar, então aí já é outra situação. Aí depende totalmente da expressão lógica. Então veja uma outra situação agora em que a repetição não é numérica. Eu não tenho quantas vezes eu quero que ele repita. Olha aqui, eu estou dizendo o seguinte. Estou pedindo de criar o A vale 0 e enquanto A for menor que 10, ele vai repetir. Só que o que vai definir qual é o próximo valor de A é o usuário. Então o usuário digite um valor menor que 10, aí ele digita e joga dentro de A. Então veja, quando entrar aqui, A vale 0. 0 é menor que 10? Entra aqui. Aí ele pede para o usuário digitar. Digite um valor menor que 10. Se o usuário digitar 20, o que vai acontecer? O laço volta e pergunta: 20 é menor que 10? Falso. Se for falso, vai direto para o console read key. Acabou o laço de repetição. Mas se o usuário digitar um valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então isso vai dar verdadeiro. Se der verdadeiro, ele vem para cá. Se der falso, ele vem para cá. Então nesse caso, quantas vezes? Não há uma quantidade específica de repetições. Enquanto o usuário digitar valores menores que 10, o laço irá continuar. Mas ele não é infinito, porque o usuário pode sim digitar um valor maior que 10 e acabar com o laço. Certo? Então não há um erro aí. Algumas observações finais. As expressões lógicas da estrutura while também podem ser compostas e mais elaboradas como as da estrutura condicional que nós aprendemos. Pode ter um operador lógico como e ou, pode ser mais complexo sim. A gente está vendo o básico aqui. A seguir nós vamos ver dois exemplos. Um exemplo é uma tabuada de qualquer número digitado pelo usuário. E o segundo exemplo é um programinha e um joguinho em que um jogadorzinho escolhe um número entre 1 e 10, daí o segundo jogador tenta acertar e enquanto ele errar, o programa continua repetindo o pedido de um número até que ele acerte. Veja aqui. Então, primeiro, nesse programa aqui é uma tabuada. Você pode usar ele para fazer a tabuada de qualquer número, porque a tabuada é uma repetição. Então, o que ele faz? Ele cria uma variável a e número, a para guardar
para criar o laço, que isso aqui é chamado de variável de controle. Variável de controle, não vai dar para digitar aqui. A variável de controle, ela serve para fazer contagem. É um contador, a gente também pode chamar assim, contador. Bom, aí o que acontece? O contador começa valendo 1 para eu usar, além de fazer a contagem, né, de 1 até 10, eu também vou usar ele na tabuada. Aí eu peço para o usuário digitar o número. O usuário digita o número e grava aqui na variável número. O que eu faço então agora? Uma repetição que vai do 1 até o 10. Por isso que eu coloquei menor ou igual a 10, porque dessa vez eu preciso que ele comece do 1 e que ele inclua o 10 para fazer 10 vezes alguma coisa. Então o A, como vale 1, é menor que 10, ele vai entrar no laço. Aí o que ele vai escrever na tela? Ele vai escrever A, no caso começa valendo 1, depois ele escreve esse vezes, esse X como se fosse um vezes, depois ele escreve o número que o usuário digitou. Se o usuário digitou 5, por exemplo, então ele escreve 1 vezes 5 igual a... Aí daí ele faz essa multiplicação. Isso aqui já é uma conta mesmo. Já é uma multiplicação de verdade. Aí dá o resultado. E A++. Então o que ele vai fazer? Ele vai repetir 10 vezes, vai fazer 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, até chegar no 10. Quando chegar no 10, ele para. Então, se quiser experimentar este código, ele vai apresentar para você uma tabuada de qualquer número que o usuário escolher, até a tabuada do 295. Nesse exemplo, então você vê o joguinho do chute e do número. Começa com o usuário digitando, digite o número para esconder. Eu só esqueci de esconder, mas ele digita e guarda na variável número. Aí deveria sumir da tela, né? Eu esqueci desse detalhe, mas tudo bem. Aí o chute começa valendo 0, e aí, enquanto o chute for diferente de número, ele pede novamente. Então o que vai acontecer aqui? Eu não sei quantas vezes ele vai chutar e vai errar. Mas enquanto ele chutar e errar, ou seja, enquanto o chute for diferente do número, ele continua pedindo. Então ele diz chute o número e pega um novo número, chute. Aí ele testa novamente. Quando isso der falso, quer dizer, ele acertou o número. Daí eu escrevo acertou e veja que acertou está fora do laço, porque só vai chegar aqui quando ele realmente acertar. Enquanto ele errar, continua aqui. Então, este é um outro teste que você pode fazer para aprender a trabalhar com laços de repetição. Muito bem, então esta aula foi uma apresentação breve de uma estrutura, a estrutura while, e também da teoria de como funciona uma repetição. Foi bem simples, nós vamos entrar um pouco mais em detalhes na aula de número 6 para ver estruturas um pouco mais condensadas, né? Então o próximo passo é justamente esse. Próximo passo. Próximo passo. Vamos dar mais exemplos de repetição e treinar um pouco. E aí a gente se vê lá. Certo? Estamos conversados até agora? Então a gente se vê na próxima aula com mais estruturas de repetição e até exercícios para a gente treinar um pouco mais. Obrigado por hora e tchau!